Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, professor Marlon aqui de novo. Só para lembrar para vocês aqui das relações métricas, tá bom? Não é vergonha você se confundir, não é vergonha nenhuma você se confundir, por exemplo, com a do cateto ao quadrado. Tá tudo aqui em cima, mas o que eu peço para vocês? Tentem fazer puxando da mente mesmo, tá bom? Tenta fazer sem olhar no caderno, sem olhar a fórmula. Para o quê? Para você gravar, tá bom? Por exemplo, a da altura. A mais fácil, o z. O z é igual ao quê? S mais W. Ou seja, a hipotenusa é igual à soma das projeções dos catetos. Tá bom? Ó, esse cateto aqui, ó, iluminei, veio a sombra, tá aqui. Iluminei, veio a sombra, tá aqui. Outra relação muito importante, a dos catetos. Tá? Então, cateto ao quadrado igual a sombra desse cateto, tá bom? Que está ao quadrado, vezes a hipotenusa. Tá bom? É o que ele fez aqui. Ó. Tá? Ele deu essa como uma das respostas. Outra relação, você pega o que você fez aqui e joga para outro cateto. Então, cateto ao quadrado igual a sombra do cateto, ou seja, a projeção ortogonal dele vezes a hipotenusa. Então, P ao quadrado igual a W vezes Z, tá bom? P ao quadrado igual a W vezes Z, tá aqui. Altura é a mais importante também. Essas quatro aqui são as mais importantes. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, F ao quadrado é igual a S vezes W. Tá? O que eu estou fazendo? A altura ao quadrado, esse pedaço aqui, ó, elevado ao quadrado, vai ser sempre igual ao produto das projeções ortogonais. Ou seja, multiplicar a sombra de um cateto pela sombra do outro cateto. Tá certo? Então, essas são as principais. Grava essas que são as principais. Cateto ao quadrado igual a sombra do cateto vezes a hipotenusa. Cateto ao quadrado igual a sombra do cateto vezes a hipotenusa. Altura ao quadrado igual ao produto, ou seja, a multiplicação das sombras das projeções ortogonais. Tá certo, gente? As mais importantes. Agora aqui, vamos aplicar no número 2. Calcule o valor de x, y e z em metro. Então está em metro aqui. Vamos calcular logo o z primeiro. Tá, o z. Por quê? Professor? Porque o z está mais fácil. Está aqui os valores. Ó. Z ao quadrado igual ao quê? 9 vezes 4. Que eu falei aqui. Ó. F ao quadrado igual a S vezes W. Z ao quadrado igual a 9 vezes 4, 36. Z ao quadrado, o quadrado vai como raiz. Então z igual a raiz de 36. Raiz de 36 vai dar 6, tá certo? E aqui, ó, o x e o y, vocês vão aplicar a do cateto ao quadrado. Mas, professor, não tem o valor da hipotenusa. Pensa bem, ó, eu falei para vocês que a hipotenusa é igual ao quê? A soma das projeções. Esse valor de z, na verdade, é o s, que vem até aqui, mais o w. Olha lá, vê se não vai dar o valor do z. Deu. Então, z é igual a s mais w. Então, aqui, ó, minha hipotenusa é igual a 9 mais 4. Tá bom? Então, eu tenho x ao quadrado é igual a sombra desse cateto, 9, vezes o quê? A hipotenusa. A hipotenusa é o quê? 9 mais 4, 13, não é isso? Então, x ao quadrado igual a 9 vezes 13. Tá bom, pessoal? Y ao quadrado é igual a 4 vezes 13. Tá bom? Quando você for tirar a raiz quadrada do 4 vai virar 2, o 13 não tem raiz por ser primo, então fica 2 raiz de 13 no y, e no x vai ficar 3, porque raiz quadrada de 9 é 3, vai ficar 3 raiz de 13, tá bom? Tranquilinho? Então vamos seguir aqui rapidinho só para encerrar, ó, o 3 e o 4. No 13 ele está pedindo, ó, esse valor de x. Deseja-se colocar uma estaca com o menor tamanho possível. Então, se eu botar para cá, a estaca vai ser grande, para cá vai ser grande. Qual o menor tamanho possível? É a altura desse triângulo retângulo, tá bom? Olha o triângulo aqui grandão. O menor espaço possível aqui, ó, o menor tamanho possível, vai ser a altura, tá bom? Então, como é que eu faço para saber essa altura aqui? Ah, professor, embolou porque o triângulo ficou de cabeça para baixo, não tem problema. Você tem que aprender a manusear ele aqui, tá? Esse daqui é um cateto, essa aqui é a hipotenusa, esse valor aqui é a sombra desse cateto, esse valor é a sombra desse cateto 15, tá bom? Então, para achar aqui a minha altura, quais relações eu posso usar? Você pode usar
x ao quadrado igual ao produto das projeções? Não. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Achar o quê? Uma dessas projeções, qualquer uma. Então você pode achar, por exemplo, a do 20. Professor, mas eu não tenho o valor da projeção. É exatamente isso que a gente quer achar esse pedaço. Então você vai fazer 20 ao quadrado, cateto ao quadrado, é igual, pode botar o nome que você quiser aqui, n ou m, ou z ou w. Então vai ficar 20 ao quadrado igual a m vezes 25. Aí você vai achar o valor de m. Você vai pegar 25 menos m e vai achar o valor dessa outra aqui. Porque se aqui vale m, aqui vai valer o quê? 25, esse espaço todo, menos esse espaço que é o m, que a gente achou, tá bom? E o meu x ao quadrado é igual ao quê? O m vezes o m, tá bom? Então não é difícil, pessoal. O mais importante é não se confundir na hora de aplicar a fórmula. Por quê? Porque depois se você errar numa continha ou outra, eu considero até o ponto que você acertou. Tá bom? Sempre nas opções você vai eliminar aquelas que são absurdas, aqueles valores que são exorbitantes, são muito altos, tá? Aqueles valores que não tem como ser a resposta do problema. Então quando você começa a elaborar uma questão, quando você começa a elaborar uma resposta, você já vai eliminando um monte de alternativas, tá bom? Vamos dizer que tem 5. Você começou a elaborar, você pode ter certeza que você só está ficando com 2. Tá bom? Você tem 50% de chance de acertar. Então o mais importante é saber aplicar a fórmula, não ter preguiça, não fazer corpo mole aqui na hora da gente aplicar as fórmulas para achar, tá bom? E essa daqui, ó, bem tranquila também, do ciclista, né? Ele quer saber a altura máxima aqui, ó, a altura do ponto máximo dessa rampa. Então qual é a altura máxima? Então a altura, né? A altura ao quadrado é igual a 4,5 vezes 2, a altura ao quadrado igual a 9. O que está ao quadrado vai para o outro lado como raiz, então qual número que multiplicado por ele mesmo dá 9? É o próprio 3, tá certo? Então seria a nossa resposta, bem rapidinho, bem simples essa daqui. Tá bom, pessoal? Então qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu ajudo vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.